Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria. Aqui Pastor Gedeon Júnior e é uma felicidade muito grande estarmos juntos. Vamos continuando. Estamos em Números, capítulo 6 e estamos vendo o ponto muito importante, que é o voto do nazireado. Muito interessante, né? Muito interessante. Deus simplesmente lembra ao povo, olha, não obstante, todo o momento que vocês estão vivendo, todo o momento de alegria, de expectativa, de possibilidades, não se esqueçam de ter momentos separados absolutamente para mim. Interessante que os nazireus poderiam ser homens e mulheres e que poderiam ter tempo absolutamente dedicado à consagração inteira ao Senhor, a fim de cumprir o seu voto de estar com o Senhor. Muito interessante. Muito bem, o voto consistia em três grandes responsabilidades. A primeira responsabilidade seria no tocante a não beber vinho, nem suco de uva, nem vinagre, nem bebida fermentada com uvas, nem comer uvas, muito menos passas ou cascas ou sementes de uva. Interessante isso, né? Por que deste simples dever, né? Por que desse simples dever? Por que se separar da especial alimentação relacionada à uva? Bem, alguns intérpretes dizem que o fato de se evitar qualquer bebida relacionada ao vinho, e obviamente o vinho era a bebida da alegria, da felicidade, Deus estaria querendo que houvesse sobriedade naquele momento. Deus estava querendo que houvesse literalmente aquele momento de consagração, um conjunto de horas ou dias, porque era a pessoa que dizia quanto tempo queria ficar na presença do Senhor com aquele voto. Deveria haver absoluta sobriedade. E nós sabemos que o vinho, ele alegra o coração, ele alegra a alma, mas ele retira também um tanto da sobriedade, trazendo um certo torpor no tocante à mente. Ou seja, a experiência então de consagração deveria ser uma experiência sóbria, uma experiência absolutamente real, uma experiência onde os sentidos estariam todos em perfeita utilização. Daí o motivo pelo qual intérpretes dizem que era absolutamente proibido o ingerir de toda e qualquer bebida relacionada à uva, né? Toda e qualquer bebida relacionada à uva. Mas havia também uma segunda razão, né? A uva, a videira, eram símbolos da alegria, da felicidade, do contentamento, do encantamento, da ilusão, né? Que a vida, literalmente, irmãos, a vida impõe, né? A vida impõe. Nós temos que ter momentos de alegria, de felicidade, nós temos que ter momentos de encanto, né? Momentos de sonho. E esses momentos são absolutamente possibilitados pelo vinho em casa ali no povo de Israel, no povo de Israel. A Bíblia chega ao ponto de dizer que o homem que temia e teme ao Senhor, ele tem a sua esposa como videira, né? Como ramos da videira. É algo muito bonito. Então a esposa seria aquele ser que traria ao homem felicidade, encantamento, enebriamento, né? Gozo e assim sensações absolutamente de realização e de felicidade, né? É interessante, uma esposa é um presente de Deus, ninguém pode dizer o contrário.
é um presente de Deus. Agora, isto se realmente a esposa quer ser esposa, né? Ela quer ser algo agradável ao seu marido, amorosa com seu marido. Porque quando quer ser absolutamente indelicada, meu Deus do céu, quando quer ser um espinheiro, só Deus para ter misericórdia, né? Só Deus. Mas o Senhor prometeu exatamente isso. Então, se nós pararmos e pensarmos, tudo que está cercando aqui a questão de comer uva, a questão do vinagre, das bebidas fermentadas, a questão das sementes, das passas, isso significava o seguinte: nada me é maior em matéria de felicidade, alegria, contentamento, inebriamento que a presença do meu Deus, que a presença do meu Deus. Então, é o abster-se de coisas boas para algo melhor. Exatamente isso, tá? A interpretação é exatamente essa. Então, ali você estava como que dizendo, olha, eu estou em um período em que eu estou participando de uma experiência muito melhor, muito mais agradável, muito mais enebriante, muito mais formidável, muito mais grandiosa e gloriosa. E isso é uma verdade. Estar na presença de Deus é uma experiência absolutamente sem comparações, sem comparações. No áudio passado, eu até chamei a atenção dos irmãos de vários personagens que tiveram a felicidade de estar com o Senhor Jesus, né? Ali durante horas e horas e horas, e numa felicidade tão grande, tão grande, tão grande, né? Esse era o motivo pelo qual Cristo falava às multidões horas seguidas. O sermão do monte, o sermão escatológico, o sermão profético, né? Só em Mateus você tem 5 grandes sermões da parte de Cristo, né? O sermão do reino. Gente, era hora e hora e hora. Às vezes, escurecia e os discípulos diziam, mestre, olha, já está tarde, não é melhor liberar o povão, para o povão ir para casa e comer? E aí Cristo, com misericórdia, olha para os discípulos e diz, dá a eles de comer. Aí o discípulo um olha para a cara do outro e diz, mestre, não tem nada. Tem sim. O que vocês têm aí? Aí eles procuram, acham com o menino alguns pães, alguns peixes, e Cristo faz aquilo que nós já sabemos, né? A Bíblia descreve 2 grandes multiplicações, né? Fora outras que talvez ele tenha feito e que não foram registradas. Segundo o apóstolo João, tudo o que ele fez, se fosse registrado, não caberiam em todos os livros. Então, olha que interessante. No Velho Testamento, você tinha a chance de ter um momento de consagração a Deus, de intimidade com Deus. Deus lhe dava exatamente isso. E aí, esse momento de separação, de consagração, era literalmente um momento em que homens e mulheres tinham acesso, sim, à presença de Deus. Porque, creia, meu irmão, perto está o Senhor daqueles que o buscam, e o buscam em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando os israelitas ouviam textos bíblicos como esses, eles sabiam que uma das possibilidades de ter um grande acesso a Deus era exatamente por intermédio de um momento de separação de tudo para estar perto do que havia melhor, ou seja, o momento do voto do nazireado. Tá? É muito bonito isso, sabe por quê? Porque quando a gente para e pensa, acesso realmente a Deus,
tinham somente os sacerdotes. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, lá entrando no Santo dos Santos, no dia do Yom Kippur, para fazer a expiação. Agora, através do voto do nazireado, você tem como se uma possibilidade de qualquer um do povo ter acesso à presença de Deus. Não aquela presença absoluta, Shekinah, porque essa o povo morre, né? Quando lá em Êxodo, Deus resolve aparecer no Monte Sinai e o monte fumegava, o povo, creio que você se lembra, o povo pediu, olha Moisés, vai só você, a gente fica por aqui, meu amigo, porque a coisa é feia, é difícil, nós estamos com medo de morrer e Deus fala com você, Moisés, depois você fala com a gente, tá? Porque é difícil. Agora, parece-nos que através do voto do nazireado você tem as pessoas por um momento específico da vida, tá? Porque não era a vida inteira, tá? Era um período específico. Poucos eram aqueles escolhidos por Deus para serem nazireus desde pequeno e nazireus a vida inteira, como foi Sansão. O nazireado era uma escolha minha, sua, se vivêssemos nesta época de tirar um período da vida para nos consagrarmos literalmente a Deus, tá? E não nos retirava do dia a dia, mas ao contrário, mesmo no dia a dia, nos dava a seguinte noção: Senhor, eu estou me afastando daquilo que é mais precioso, para me afastando daquilo que é mais precioso, pegar este momento em que eu estaria no que havia de mais precioso para estar em tua presença. É exatamente isso o voto de nazireado, tá? Aquele que fazia o voto, ele trabalhava o dia a dia, ele mantinha a sua casa, ele conversava com sua esposa, ele não se afastava do mundo e tudo, não, mas ele simplesmente se afastava do que Deus mandava se afastar, como prova de que ele estava naquele momento, e o normal período que ele passaria naqueles momentos de alegria, ele agora dedica completamente a Deus, em orações, em leitura inclusive da Torá, em momento literal de consagração, momento literal de consagração. Então o judeu ia, trabalhava, fazia, se esforçava, mas no momento de simplesmente tirar aquele período do dia para beber o seu vinho, se alegrar, conversar com os outros e sorrir, e ter aquele momento de alegria, ele se separava para estar na presença do Senhor. Era isso que acontecia. E isso lhe trazia, obviamente, uma sensação da própria presença do Senhor perto dele. Sabe por quê? Porque perto está o Senhor daqueles que o invocam, e o invocam em espírito e em verdade. Então, se afastando de todas as possibilidades que se tinha aqui com a uva, meu irmão, que era literalmente sentar com a família e beber o vinho, sentar com os amigos e beber o vinho, ali sentados, se alegrarem, horas e horas passando, né? E comendo da uva com a família e se alegrando, para estar naquele momento com Deus, ele estava dizendo: Senhor, tu és mais precioso para mim do que esses momentos gostosos e preciosos, tá certo? Então havia uma troca de tempo para a dedicação a Deus, sem abrir mão do dia a dia. Lembre-se, ele trabalhava, ele se esforçava, ele vivia o dia a dia, vivia o dia a dia. Tá? E no sábado se dedicava muito mais ao Senhor, muito mais ao Senhor. Agora, segunda restrição que ele teria é exatamente, em segundo lugar, deixar o cabelo crescer como sinal que eram especialmente consagrados a Deus. Então, a grande questão do cabelo é muito interessante, mas muito interessante mesmo,
porque o cabelo crescendo seria um sinal para todos os outros que aquele indivíduo estava num momento de separação e de dedicação a Deus, né? Ele estava comerciando, ele estava trabalhando, ele estava vivendo o dia a dia dele, mas o cabelo crescido era realmente um sinal de que ele estava em momento de cumprimento de voto do Nazireu. Isso é muito importante porque, como nós veremos amanhã, na última parte deste áudio, né, e quando o Nazireu ia apresentar o seu voto a Deus, ele simplesmente rapava a cabeça, os cabelos eram realmente parte, né? Parte ali da apresentação de tudo perante o sacerdote. É muito bonito, muito bonito. E, obviamente, aqueles cabelos demonstravam, sim, demonstravam, obviamente, que ele estava na presença de Deus, servindo a Deus. O que trazia para todos a noção de que, olha, ali está um nazireu, ele está no momento de consagração e talvez até auxiliasse a não chamar para uma festa, não chamar para um momento de muita alegria, onde tivesse especialmente as iguarias proibidas para o momento em que ele estava como nazireu, até para ajudar, né? Até para verificar. É exatamente desse costume que alguns autores dizem que lá no futuro, fariseus, agora eu não estou falando nazireu, estou falando fariseus, passaram a ter o costume de toda vez que jejuavam, que estavam em um período de consagração a Deus, aí eles aproveitavam essa questão do cabelo estar longo e deixar bem desgrenhado o cabelo, bem despenteado, a cara toda remelenta, com a cara de sofrimento, para parecer piedoso para os outros, né? Então, alguns autores e intérpretes bíblicos dizem que desta noção de que o cabelo cresceu, é que os outros sabiam que ali estava alguém num período de consagração a Deus, que estava tendo sua vida normal, mas num período de consagração. E aí, os fariseus, para receber glória, né? Porque tem gente que gosta muito de dizer o que está fazendo para receber glória. É óbvio que esses fariseus, eles, além de estar com o cabelo ali, talvez um pouquinho maior do que o normal, para já dizer que talvez estivesse em período de nazireado, né? Aí desgrenhava o cabelo, aí não lavavam a cara. Mas Jesus foi radical quanto a isso. Jesus disse, olha, quando vocês estiverem jejuando, tá? É para pentear o cabelo, é para lavar o cabelo, tá? Não é para ser imundo, não. É para pentear e lavar o cabelo, é para lavar a cara e não dê demonstração de que você está jejuando, tá? Interessante que Jesus não fala nada da questão do nazireado, né? Então, obviamente, o povo poderia continuar deixando o cabelo crescer sem nenhum problema e quando convidado para festas, dizer, olha, não, deixa para depois. Ou então em casa conversar com a esposa, olha, meu amor, eu estou me afastando de tudo que é maravilhoso que vem da uva, porque eu estou num momento de voto a Deus. E aí a esposa a ajudava. Mas quanto ao jejum, não, meu amigo, quanto ao jejum, vai lavar o cabelinho, vai escovar os dentes, vai lavar a cara, para não parecer um imundo, né? Mas é muito interessante isso, né? Muito interessante. E, por fim, amados irmãos, obviamente, nós temos em terceiro lugar que jamais deveriam tocar no corpo de um morto, mesmo que fosse pai, mãe ou parente. Os intérpretes dizem o seguinte, esse momento de separação para com Deus, ele é tão sério, tão sério, tão sério, tão sério,
que no Velho Testamento, sim, eu podia enterrar aquele meu pai e aquela minha mãe que falecesse. Pai e mãe faleceu, irmão faleceu, eu poderia enterrar. Mas, obviamente, eu ficaria imundo por ter tocado num morto. Só que essa imundície, ela passava rapidamente, tá bom? Rapidamente ela passava e eu voltava a estar no meio de Israel, no meio do arraial. Só que aqui, a consagração para com Deus era tão séria que mesmo que o pai e a mãe morresse, não se poderia ir e enterrar. Tá? Por quê? Porque isso significava, olha, esse momento eu estou separando para Deus. Esse momento eu estou separando para Deus e não há nada mais importante que isso. Não há nada mais importante que isso. De maneira alguma, há nada tão importante quanto a isso, não é? E aí, obviamente, era um momento difícil, né? Quando simplesmente você tinha numa família alguém que era filho único, os pais dependiam dele, ele estava em momento do nazireado, e aí o pai morre, e aí a mãe morre, como é que faz, né? Como é que faz? Aí é o que nós vamos estudar amanhã, do versículo 9 até o versículo 12, o que acontece quando eu tenho que quebrar o voto de nazireado, não é? E agora, para terminar, uma aplicação bem moderna. Amados irmãos, alguns autores, de forma muito interessante, dizem que, obviamente, hoje a igreja não precisa mais fazer voto de Nazireu, tá? Que isso realmente passou, isso é do passado. Isso eram votos que se faziam para aquele povo que tinha a presença de Deus distante dele, poder literalmente ter um pouquinho dessa presença quando nesse momento de busca espiritual muito grande eles tinham acesso a um pouco da presença de Deus. Porque hoje nós não precisamos fazer um voto desse. Bem, hoje não há necessidade de fazermos, porque literalmente Deus habita em nós. Literalmente Deus habita em nós, tá? Então não há necessidade de deixar crescer o cabelo, não há necessidade de deixar de tomar suco de uva, e se o pai morrer, pode enterrar, né? Então raciocine comigo, por quê? Por uma razão simples. Hoje nós temos Deus habitando dentro de nós. Naquela época, esse voto era feito para que o judeu tivesse um pouco mais da presença de Deus que estava ali no tabernáculo e que era restrita aos sacerdotes. Então, ele querendo muito mais da presença de Deus, né? E ele, através desses atos externos, mostrando a Deus tudo isso, então ele tinha condições de se consagrar. Hoje não. Hoje nós temos Deus habitando dentro de nós, Deus andando por intermédio das nossas pernas, Deus tocando no mundo por intermédio das nossas mãos, Deus abençoando a humanidade por intermédio da minha vida e da tua vida, né? Nós somos literalmente luz do mundo e sal da terra. É isso que a palavra de Deus quis dizer ali em Mateus. E é interessante que, obviamente, mesmo tendo Deus dentro de nós, nós temos o direito de ter momentos de consagração. Não precisa ser radical como os nazireus, mas nós temos direito de ter consagração, temos necessidade de sempre buscar um pouco mais ao Senhor, querer um pouco mais ao Senhor, desejar muito mais o Senhor, né? O Senhor continua perto de todo aquele que o invoca, e o invoca em espírito e em verdade. O Senhor continua dizendo a mim e a você: clama a mim, clama a mim. E qual é o resultado? E eu te mostrarei grandes coisas. Eu te falarei coisas que você nunca ouviu. Então,
a sede por Deus é algo maravilhoso, é algo maravilhoso. A sede por estar cada vez mais perto do Senhor é que gerou todo o voto do nazireado. E hoje, mesmo tendo Deus em nós, habitando em nós, a gente continua assim querendo mais e mais e mais e muito mais dele. E é interessante que alguns autores dizem, olha, mesmo não havendo mais necessidade de fazer voto de Nazireu, existe necessidade de sim separarmos tempos de dedicação muito mais ao Senhor, de oração muito mais intensa, de limpeza muito maior. E nesse tempo, sim, talvez abrir mão, literalmente, daquilo que nós mais gostamos para estar na presença do Senhor, né? E fruir da presença dEle, né? Então, amados irmãos, esse foi o segundo estudo sobre Nazireu. Amém? Amanhã nós teremos o terceiro estudo e o último estudo, e o Senhor há de nos abençoar grande e profusamente. Aqui, Pastor Gedeon Júnior, e eu agradeço a felicidade de ter estado com você. Agradeço todo o carinho da sua audiência. Agradeço minha pastora presidente por nos confiar tamanha responsabilidade e a todo o corpo de ministério que temos, todo o corpo ministerial da igreja. Um beijo a todos, a paz do Senhor e até amanhã. Deus abençoe a todos.